cê tá. Hoje tem gigantes da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, ligadinhos aqui no nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos, uma ótima noite, um casaca no coração de cada um de vocês. Um beijo para todos, uma ótima semana, ótimo fim de semana, né? Quase sexta-feira aí já. Galera, passa rapidinho, né? Daqui a pouco a gente entra aí em fevereiro, né? Parece que era ontem aí que a gente tava aí naquela loucura do Campeonato Brasileiro de 2023. Passou tão rápido que o nosso Vasco já está até fazendo pré-temporada lá no Uruguai, em Punta del Este. Vocês já acompanham as imagens aí do nosso elenco, dos nossos atletas treinando hoje, né? Eles treinaram bastante forte pela manhã, fizeram treinos físicos na areia, lá no resort Solanas, né? Que fica ali em Punta del Este. Fizeram também na parte da tarde trabalho com bola, trabalho também ali específico ali para os goleiros, para os jogadores de linha. Bem bacana, então acompanha aí e eu já volto para dar continuidade no vídeo. Boa, Ale! Boa, Piton! Girou! Acelera, Piton! Boa! Nosso elenco, tá, gente, que vai enfrentar o nosso Vasco, vai enfrentar nesse sábado a seleção aí, no caso, a seleção ali de Maldonado, né? Eles vão fazer ali, pegar um catadão dos jogadores ali de Maldonado para enfrentar o Vasco num jogo treino aí, só para dar ritmo de jogo, né? Para o Ramon Dias começar a esboçar como ele vai querer aí iniciar a temporada. Enfim, tem muita gente já falando bobagem. Ah, que jogo treino é esse? Que não sei o que, poderosa seleção de Maldonado e não sei o que. Mas isso é normal, gente, é só para ganhar rodagem. Eu lembro uma vez, salvo engano, acho que foi em 2009, aqui na minha cidade, em Resende, né, tem a AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras. Aí na época o Vasco veio fazer pré-temporada aqui na Academia Militar, e aí inclusive o Vasco fez ali na época jogos treino contra o time do Exército, né, contra o time ali da Academia Militar, contra o Vasco ali só um coletivo, um rachão, só para dar rodagem mesmo, né, para dar ali competitividade dos atletas e para o treinador conseguir ali montar a equipe. É a mesma coisa que vai acontecer aí no sábado, né? Vasco e Maldonado, aí uma seleção aí de Maldonado do Uruguai. Dito isso, gente, vamos virar a chavinha. A gente já falou bastante aí do nosso Vasco, já falamos aí da pré-temporada, né? A galera tá treinando bem forte lá no resort. Vamos virar a chavinha. Surgiu uma notícia lá no canal do Nicola, né? Olha que eu gosto bastante do Nicola, hein, galera? Nicola falou aí
que o Alexandre Matos estaria insatisfeito com muita burocracia da 777 Partners, os modos operantes estariam aí, entre aspas, incomodando, né, o nosso diretor de futebol. Com isso, o Corinthians teria sondado a situação de Alexandre Matos. Aí hoje à tarde, a diretoria do Vasco veio a público e afirmou que não, na verdade não tem nada, ninguém procurou aí o Vasco para tentar aí levar o Alexandre Matos. Fato é, né, gente, sinceramente, esse novo presidente do Corinthians que assumiu o cargo agora no início de janeiro está se mostrando um baita de um brincalhão, né? Outro dia ele foi na ESPN Brasil, na Sport TV, ali não sei qual, enfim, numa emissora dessa aí ao vivo, né? E falou ali, não, inclusive hoje à tarde a gente tem reunião marcada com a diretoria lá do Flamengo para contratar o Gabriel Barbosa. Aí poucos minutos depois, o dirigente do Flamengo ali falando ao vivo falou, não, a gente desconhece, não tem nada marcado com o Corinthians em relação ao Gabriel Barbosa não. Então esse cara é um fanfarrão, né? Fica fazendo cavadinha em cima de cavadinha aí, agora vem com essa história aí de que o Corinthians estaria interessado. Se for verdade, né, o presidente do Corinthians é um brincalhão. E se não for verdade, aí entra aí pra conta, né, das fake news. Vamos aguardar o desfecho dessa situação. Agora, galera, uma situação que levanta o sinal de alerta. Eu vou até tomar um gole de café aqui, porque essa aqui pode ser uma bomba para muitos de vocês torcedores, meus amigos. Marlon Gomes, galera, Marlon Gomes pode deixar o Vasco, né? A gente teve a notícia aí ontem que o Gabriel Peck está de malas prontas, assim que ele voltar do torneio pré-olímpico da seleção sub-23, ele já viaja para os Estados Unidos para se apresentar como atleta do Los Angeles Galaxy. O Vasco vai receber o valor integral de 49 milhões de reais à vista pela venda do nosso cria da base. E hoje saiu uma outra notícia bombástica, né? Segundo o ge.globo, ali o Globoesporte.com. Essa reportagem é do GE, né, galera? Segundo eles aí, o Vasco recebeu uma proposta pelo nosso meio-campista Marlon Gomes de uma equipe da Premier League, do futebol inglês ali, da primeira divisão da Inglaterra. Não foi revelado qual seria essa equipe. Segundo o GE, na mesma reportagem afirma que esse clube teria oferecido ao nosso Vasco da Gama 12 milhões de euros para comprar Marlon Gomes. Isso mesmo, galera, 12 milhões de euros, que daria aí, na verdade, na cotação do euro hoje, né, daria na casa de 64 milhões de reais. Só que aí tem um parêntese nessa situação, galera. O Vasco, né, sabendo que Marlon Gomes já vinha sendo assediado no mercado e provavelmente teria mais assédio, assim como ele vem recebendo sondagens e propostas de clubes, né? O que o Vasco fez no ano passado? Foi lá, renovou o contrato dele, isso mesmo, renovou até o fim de 2026, colocando, né, fixando a multa rescisória do nosso cria em 16 milhões de euros, que na cotação atual dá algo em torno de 85 milhões de reais. Então é o seguinte, o Vasco tem a multa rescisória já fixada para o Marlon Gomes, 85 milhões. Esse clube misterioso aí da Premier League, do futebol inglês, teria oferecido 64, vamos arredondar aí, 65 milhões, ou seja, 20 milhões a menos do que o Vasco está pedindo. Vale lembrar que o Vasco detém 85% dos direitos econômicos do Marlon Gomes e 15% ficaram para a equipe do Nova Iguaçu, o time aqui do estado do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, ao qual detém 15%, né, que foi o clube aí que o revelou para o cenário do nosso futebol, e o Vasco logo contratou ele ainda na base, né, lançando ele aqui no futebol profissional. Então 85% dos direitos é do Vasco, 15% do Nova Iguaçu. O Vasco fixou o passe do atleta em 16 milhões de euros, na cotação atual 85 milhões de reais. E aí, torcedor, o que vocês acham? Vale a pena vender o Marlon Gomes por 64, 65 milhões? Dá para achar mais dinheiro? Tá ótimo? É bom? Né? É ruim o negócio? Vocês querem que ele fique no Vasco? Eu, sinceramente, na minha opinião, gosto muito do Marlon Gomes. Acho que dá para ele evoluir ainda mais na sua carreira, né? É um jogador bem versátil, é aguerrido, é bem levinho, corre bastante o campo inteiro, tem qualidade na saída de bola, tem um bom 1 contra 1, né? Eu acho que dá pra gente beliscar um pouquinho a mais aí, né, galera, dos ingleses aí, dos gringos, né? Acho que dá pra pedir aí, sei lá, 70, 75 milhões de reais aí, né? Que aí ficaria mais no meio termo, mas enfim, fato é que a negociação está em andamento. Então deixa a opinião de vocês nos comentários em relação a essa proposta que o Vasco recebeu
pelo nosso meio-campista Marlon Gomes. Agora, mudando de assunto, um jogador esse sim, o Vasco acertou a contratação dele. Tá falando de quem, Álvaro Silva? Galera, vocês viram na capa, né? Coloquei a foto dele lá. É o Adson, né? Ex-Corinthians, ele que atualmente estava jogando no Nantes da França, né, galera? Ele se destacou aqui no Brasil jogando pelo Corinthians. O Nantes da França comprou os direitos econômicos do atleta. Ele jogou por lá, né? Ele foi lá para a França ainda em 2023, nesse ano passado. Ou seja, no início do ano passado ele jogou aqui no Brasil pelo Corinthians. Aí depois ele foi para o Nantes, né? E já está aí de malas prontas, voltando novamente aí para o futebol brasileiro. O nosso Vasco repatriou o atacante pelo valor de 5,5 milhões de euros, tá, gente? O Vasco vai pagar aí algo em torno de 29 milhões de reais na cotação atual do euro pelo atacante Adson, contrato fixado aí de 4 anos, tá? A informação, a fonte dessa notícia é o @LucasPedrosa, jornalista do SBT Rio, tá, gente? Então, caso dê alguma coisa errada, ou se por um acaso não for isso, né? A fonte é o Lucas Pedrosa, só mesmo a título de informação. Então, o Vasco contratou foi bom, hein? O Vasco contratou, né, o atacante Adson, né, por 29 milhões de reais. Vale lembrar que ele tem aí 23 anos de idade, tá, galera? E o Vasco aí já estava negociando com ele já há um bom tempo, né? Vale lembrar que o Adson é o segundo jogador aí que saiu naquela lista de especulações de quase 40 atletas, né? É o segundo jogador que chega no Vasco daquela lista, né? O primeiro foi o atacante David e agora chega aí o Adson, né, para atuar aqui no Brasil. Só um parêntese, o empresário que intermediou a chegada do Adson aqui no Vasco é o mesmo empresário que intermediou também a chegada de Dimitri Payet e do Búfalo Rossi. Tá falando de quem, Álvaro Silva? Gente, eu tô falando do ex-jogador de futebol botafoguense, né, Túlio de Melo, isso mesmo, Túlio de Melo, né, que teria aí ajudado, né, intermediado a contratação do Payet, a volta do Búfalo Rossi e agora, né, repatriando o meia atacante /atacante aí de lado de campo, Adson, né. Vocês acompanharam aí na tela alguns lances dele, né, algumas jogadas. Assim, como é que eu vou dizer para vocês? Eu acho que é um Gabriel Peck que faz menos gol, né? Eu acho, assim, na minha humilde opinião, posso estar errado, eu acho que o Adson lembra o jeito do Gabriel Peck jogar, tem um certo 1 contra 1, cai pela direita, cai pela esquerda, finaliza também, mas o Peck faz mais gol. Parece que o Peck tinha mais faro de gol do que o Adson, né? Inclusive os números do Peck mostram isso, mas sinceramente não sei, gente, não sei, 30 milhões de reais, né? A gente pega aí 30 milhões de reais que o Vasco gastou com o Adson, mais 30 e poucos que o Vasco gastou aí com o zagueiro João Vitor, né? Dava pra gente ter brigado aí pau a pau com o nosso maior rival, o Urubu, pra trazer um Dela Cruz, né? Enfim, dá pra trazer o Coutinho de volta, não sei, gente, não sei se esse é o melhor caminho pro nosso Vasco, né? Mas vamos aguardar, não quero tacar pedra em ninguém antes de começar a temporada, né? Pode ser que o cara chegue no Brasil e arrebente. É o seguinte, galera, eu vou falar para vocês alguns números dele, já que a gente está falando do jogador, né? Vou colocar de novo aí os lances dele para vocês irem acompanhando, alguns lances, né? É o seguinte, gente, pelo Corinthians, né, com a camisa do Clube Paulista, ele jogou 114 partidas, anotou 13 gols e 8 assistências, né? Ou seja, 21 participações em gols. Com a camisa do Nantes, em 2023, foram 8 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. Ou seja, vamos apagar os números do Nantes aqui. Vamos só trabalhar em cima dos números quando ele passou pelo Corinthians, né? Quando ele passou pelo Corinthians, ele teve 21 participações em gols para 114 jogos, que dá uma média de uma participação em gol a cada 5,5 jogos, né? Ou seja, ele demorou aí quase 6 jogos no Corinthians para participar de um gol em média, né? Traduzindo esse número aí, né, a grosso modo, né, dizendo, ele traduziu isso aí para quase 6 para 1, né? 6 para 1, né? Ou seja, quase 6 jogos para ajudar a produzir um gol. Sinceramente, não sei se esses números aí dão credenciais para o Adson chegar no Vasco, com staff aí de titular, né? E ainda tem outra situação, né, galera? A gente trouxe o Adson agora aí, né? Saiu essa notícia. Luca Orediano quer sair do Vasco também, Gabriel Peck tá indo, tem aí o Marlon Gomes que tá deixando o Vasco. E aí? Como é que a gente vai fazer? Porque na minha humilde opinião, se o Adson, por exemplo, gente, na minha humilde opinião, se o Vasco não vende o Gabriel Peck, se o Adson chega ali para ser reserva do Orediano, já não ia ser o mesmo nível, tecnicamente falando. O Adson corre muito mais, marca muito mais, é diferente, embora jogue na mesma posição, ele tem característica diferente do Orediano. Mas acredito
que ainda assim está faltando, porque se tivesse no mesmo elenco Peck e Adson, Gabriel Peck ainda seria titular. Então, como o Peck está indo embora e o Vasco está trazendo o Adson, eu acho que a gente está perdendo aí tecnicamente. Essa é a minha humilde opinião, não quero falar mal do jogador, ele pode arrebentar com a camisa do Vasco, né? A gente sabe que o futebol tem disso, às vezes o cara joga em 3, 4 clubes diferentes, não joga nada, chega em um determinado local, em um determinado clube, determinada cidade, né? O cara arrebenta, né? Consegue criar raízes ali no clube e fazer história, mas de primeiro momento é a mesma situação do atacante David. Eu, na minha humilde opinião, quem sou eu, né, gente? Mas eu entendo que daria sim para o Vasco buscar outros nomes, ainda mais pelos valores envolvidos aí, quase 30 milhões de reais. Dito isso, vamos falar de outro jogador, é do meia atacante Kevin Zenon. Ele foi especulado, ventilado aqui no Vasco ontem, saiu a notícia hoje que o empresário dele confirmou sim o interesse do Vasco da Gama pelo atleta, mas o empresário dele também afirmou que o seu jogador prefere jogar no futebol argentino. Para ser mais exato, Kevin Zenon quer vestir a camisa do Boca Juniors, né? Clube ao qual ele já teve passagens, né? E tem muita identificação. Então, só mesmo fica a notícia a título de atualização para vocês. Dito isso, vamos mudar de assunto, vamos falar de outro jogador aí que foi ventilado no Vasco no dia de hoje. É a situação do Marquinhos Costa, né, gente? É o atleta aí, ex-jogador do Galo Mineiro, do Atlético Mineiro aqui do Brasil, tem 24 anos, está atuando no futebol da Hungria, né? O time que ele está jogando é um time tão diferente, que até a pronúncia do nome do time é difícil de falar, né? Eu vou tentar aqui pronunciar para vocês, ó. Eu acho que é o Ferencváros, eu não sei nem mencionar o nome do time. Enfim, fato é que o Marquinhos Costa tem passagem pelo Atlético Mineiro, foi atuar nesse time do futebol húngaro, tem 24 anos, o Vasco teria interesse na contratação do atleta, né? A gente não sabe se realmente procede a informação ou não, né, galera? A gente sabe também que um clube do México teria feito uma proposta para ele ali, o Pumas do México, né? Teria feito uma proposta pelo atleta na casa de 3 milhões de dólares, né? Quase aí 15 milhões de reais pela contratação do atacante de 24 anos. Sinceramente, a galera aí, a torcida, né, no modo geral, não vê com bons olhos esse nome ventilado aqui no Vasco. Assim também como teve outro nome ventilado aqui no Vasco, né, hoje, né, uma conversinha fiada que surgiu aí, que o Vasco poderia atravessar a negociação entre Botafogo e Savarino, né, o atacante ex-Atlético Mineiro. Fato é que foi tanta conversa fiada, mas tanta conversa fiada, que poucas horas depois o próprio Botafogo já anunciou a contratação de Savarino. Então é mais um que nem mal chegou a ser ventilado aqui no Vasco, né? E não tem chance de vir jogar no nosso clube. Dito isso, agora é o seguinte, vamos usar aqui, vamos falar um pouquinho ainda de jogadores aí que saíram do nosso clube, né? Eu acabei de mencionar que o Peck tá saindo do Vasco, né? Tá indo embora. O Vasco vai receber, arredondando aí, 50 milhões de reais à vista, e tem a situação do Marlon Gomes. Então vamos trabalhar aí, gente, vamos trabalhar que o Vasco venda o Marlon Gomes. Vamos fazer uma hipótese aí, 64 milhões do Marlon Gomes com mais 49 do Peck, né? Então a gente arredonda 50 com mais 64, daí dá 110, 114 milhões de reais, né? Seria o que o Vasco colocaria aí no bolso, né? 114 milhões. Aí vamos lá. O Vasco já gastou aí 36 milhões mais ou menos no João Vitor, né? Vai gastar agora mais 30 milhões também arredondando no Adson, né? Então 30 com 36, 66 milhões para 114, né, gente? Então 66 para então vamos lá, dá 48 milhões de reais mais ou menos aí, né? Isso mesmo, 48, 47 milhões de reais mais ou menos que o Vasco teria aí ainda, né, para investir. O que daria para o Vasco fazer então, né, já que o Peck foi vendido, o Orediano está indo embora. Chegou aí o João Vitor, né, que o Vasco gastou dinheiro para trazer. Chegou o João Vitor e o Adson, né, juntando os dois, 66 milhões de reais, né, 114 menos 66, aí ficaria 34 com mais 14, 48 milhões de reais para o Vasco investir. O que, na opinião de vocês aí, quem que daria para o Vasco trazer aí? O que daria para o Vasco fazer com esses 48 milhões de reais nessa remontagem de elenco para repor essas peças que a gente perdeu? Peças não, né? Essa peça que a gente perdeu, que é o Gabriel Peck, e essa possível saída aí, né, eminente do Marlon Gomes. Eu já estou até dando o Marlon Gomes como fora do Vasco já, peço perdão a vocês. Mas vamos trabalhar com essa conjectura, né? Quem poderia vir por esses valores aí, 48 milhões de reais? Daria aí, de repente,
para o Vasco fazer uma proposta maneira para trazer aí o Luciano Rodrigues, né? O Lúcio Rodrigues, né? Só que aí a gente já ficaria zerado já, né? Aí gastaria todo o dinheiro, né? Porque segundo saiu a notícia, parece que o Liverpool do Uruguai pede 15 milhões de dólares pela venda do atleta, 15 vezes 5 dá 30, 60, dá 75 milhões de reais, mais ou menos o valor ali, né? Então aí pro Vasco, não, eu tenho certeza que o Vasco não vai pagar esse valor, obviamente não, né? O Vasco também nem deve comprar todo 100% dos direitos econômicos do atleta. Vamos botar então que o Vasco oferecesse 40, 45, 50 milhões para trazer o Lúcio Rodrigues, então a gente teria aí gasto dinheiro com o Lúcio Rodrigues, Adson e o João Vitor, vamos dizer assim, aí o dinheiro acabou. Aí a gente teria que trazer outro jogador para ser ali, para ficar no lugar do Luca Orediano, teríamos ainda que trazer um jogador para volância, né? E ainda teríamos que trazer um jogador para ponta esquerda e um lateral esquerdo. E aí, galera, como é que a gente vai fazer? Não sei, fato é que parece o Alexandre Matos está sendo muito bom para vender, né? Tá vendendo bem aí, achou aí 50 milha no PEC, né? Tá achando agora aí 65 milhões no Marlon Gomes. Mas para contratar, quando ele trouxe ali o João Vitor, eu, Álvaro Silva, banquei aqui no canal, falei, ó, o João Vitor vai arrebentar na zaga do Vasco, vai voar com a nossa camisa e continuo bancando. Eu acredito muito que o João Vitor vai arrebentar com a camisa do Vasco. Agora, eu já não consigo bancar da mesma maneira, né? É cravar do mesmo jeito aqui que o Adson vai arrebentar com a camisa do Vasco. Então, não sei que rumo a gente vai tomar com essas contratações, galera. Sinceramente, a gente vê hoje aí o Davi Terans muito perto de acertar com o Fluminense, o Savarino foi para o Botafogo, o São Paulo levou o Bosquilha, que o Vasco chegou a especular o atleta, levou também o Ferreirinha, o Internacional está se reforçando muito bem no mercado, o Palmeiras apresentou o volante Aníbal Moreno, que foi muito ventilado aqui no Vasco, o Vasco não botou dinheiro na mesa, porque a 777 nunca põe o dinheiro na mesa, né? Vocês observem só que o Vasco só trabalha com o dinheiro do próprio Vasco, que os jogadores aí que estão sendo vendidos. Repare que foi só sair a notícia que o Vasco vendeu o Gabriel Peck, saiu a notícia que o Vasco contratou o Adson, né? Foi muito no automático, né? E o Adson foi ventilado aqui no Vasco, ó, lá atrás. Então, sinceramente, essa 777 também tá decepcionando muito, né? Ah, mas o aporte, Álvaro, vai entrar 270 milhões. Tá, galera, mas é só em setembro do ano que vem. Eles não querem antecipar, o Vasco pede essa antecipação de receita, mas eles não querem antecipar. Na temporada passada, o Vasco pediu para eles anteciparem essa receita, eles também não anteciparam, muito pelo contrário, postergaram a data do pagamento 3 vezes até efetivamente efetuar o pagamento para o Vasco. Então, nessa temporada, acredito eu que não deve ser diferente, mas fato é que a gente vai receber bastante receita, a gente deve aí ter patrocínios novos, a gente deve, né, fechar com novas parcerias agora no início do ano, cota de televisão, direito de imagem, enfim, tudo isso. E mais a venda de jogadores, né? O Peck que saiu, pode ser que o Marlon Gomes venha a sair. Agora, eu sinceramente não estou tão confiante aí com o nosso setor de ataque, com os reforços que chegaram para o setor de ataque aí, que é o caso do David e é o caso aí do Adson, né? É o que está me parecendo aí. Parece que o Vasco já contratou aí o David para fazer uma ponta esquerda, o Adson para fazer uma ponta direita, o Verratti para jogar centralizado, né? E parece que o Vasco estaria tentando fechar com o Lúcio Rodrigues para já morrer o setor de ataque, aí acabar por aí e aí depois partir para um volante e um meia, né? Isso é que eu tô entendendo, não sei se vai ser isso, mas eu tô sim bem preocupado, né? Com os valores, tá, gente? Mais uma vez quero reiterar, não vou bater no Adson aqui, falar mal do cara antes do cara jogar com a nossa camisa, mas acredito que no mercado daria sim para buscarmos, né, outros nomes. Porém, todavia, entretanto, é a cara da 777, 23 anos, é novo, jogou no Corinthians, um grande clube aqui do futebol brasileiro, foi jogar no futebol francês, agora está vindo para o Vasco, que é outro gigante do futebol brasileiro. Isso para 777 é bom, dá know-how, dá mercado para o jogador. Aí joga essa temporada bem com a camisa do Vasco, 24 aninhos ainda, quem sabe daqui um ano ou dois, a 777 encaixa o Adson em algum clube ali do futebol italiano, futebol espanhol ou leste europeu por 3, 4, 5 vezes o valor, né? Porque assim, a gente viu aí, né? O Pedro Raul foi contratado no fim do ano retrasado, no fim de 2022, e a 777 conseguiu aí vender ele pelo triplo do valor, né? Então, é isso o perfil deles, né? Contratar barato e vender caro, né? E aquela história, o torcedor fica sempre esperando aquele grande jogador, aquele nome de impacto para chegar e resolver
algo que até agora, infelizmente, a gente não viu acontecer. E nós vimos sim, né, o Alexandre Matos falar na sua primeira entrevista coletiva como profissional do nosso Vasco da Gama 18 vezes, né, a frase que o Vasco tem um projeto de médio a longo prazo, e a gente começa a observar as contratações que estão chegando, são jogadores mais novos, de valor até alto no mercado, mas de certo ponto apostas, né, jogadores aí que poderiam se valorizar com a camisa do Vasco para 777, então ganhar dinheiro com o jogador, com esse ativo, duplicar, talvez triplicar numa possível venda futura. É isso que eu tô vendo que eles estão fazendo com o nosso futebol, porque a gente observa os valores gastos, né? Vou falar mais uma vez, né? Se a gente pegar aí o valor gasto no Adson agora e no João Vitor, a gente poderia, por exemplo, ter trazido Dela Cruz, a gente poderia, por exemplo, ter repatriado Felipe Coutinho, ter feito uma briga gigante. Ah, mas a 777 não quer, porque o Coutinho já tem 32 anos. E não sei o que é engraçado, eu não consigo entender essa 777. Quer dizer então que um cara de 28, 29, 30 anos presta, e um cara de 32 não presta, um cara de seleção brasileira, um cara de 2 Copas do Mundo, um cara de futebol espanhol, simplesmente Barcelona, um dos maiores clubes do mundo ali, bate de frente com o Real Madrid, ganhou Champions League com a camisa do Bayern de Munique, ganhou tudo com a camisa do Liverpool da Inglaterra, é ídolo por lá junto com Roberto Firmino, né? Como é que um cara desse não valeria esse investimento, 50, 60 milhões de reais? Imagina o Coutinho chegando hoje no Vasco para jogar ao lado de Payet ou ter um certo revezamento, a temporada é grande, que a gente venderia de camisa, o que a gente venderia de ingresso, seria algo estratosférico, né? Seria ali recordes em cima de recordes. Então são essas coisas que eu não consigo entender. Também uma possível aí repatriação aí do Alan, né? Então, sinceramente, eu acho que os valores, né? Nada contra o nome do Adson, nada contra o nome do João Vitor. Eu acho que são até jogadores que dá até mesmo para compor elenco e jogar, e pode ser até que nos surpreendam, mas eu acho que não é aquilo que a gente esperava, não é aquilo que a 777 prometeu. Não é aquilo, eu tenho certeza, aposto com vocês, não é aquilo também que Ramon Dias pediu. Gente, eu aposto o quanto vocês quiserem, aposto que vocês quiserem, que o Adson com certeza não está lá entre os 2, 3 primeiros nomes da lista, com certeza. Por exemplo, se o Alexandre Matos chega para o Ramon Dias e fala: ô professor, me dá por favor uma lista aí de 10 atacantes que você queira que eu traga para o Vasco aí, né, para trazer um, para eu escolher um. Eu tenho certeza que o Adson não está ali no top 3, top 4 do Ramon Dias, eu tenho certeza absoluta, né, todo respeito ao atleta. Então são essas situações que ficam um pouco incoerentes. Dito isso, vamos virar a chavinha, vamos mudar de assunto, antes da gente estar finalizando esse vídeo de hoje, né, galera? O nosso pequeno Gui, né? O Gui é o nosso garoto prodígio, nosso garoto propaganda, né? Ele tá fazendo uma campanha de comercial de volta às aulas, né, para as lojas americanas. Então acompanhe os bastidores da gravação do nosso pequeno Gui. Ação! Fala aí, Gui. Muito bem. Quem tá animado para voltar às aulas aí? Tanto para volta às aulas. Quem quer deixar essa cestinha lotada de coisa para voltar às aulas? Show de bola, né, gente? Bem bacana o Gui, ele realmente é sensacional. E agora, né, galera, vou colocar um vídeo do Gui conversando com o Luva de Pedreiro, né? Só vou abrir um parêntese aqui antes de eu colocar essa situação. Eu, Álvaro Silva, eu era inscrito, ainda sou inscrito no canal do Luva de Pedreiro aqui no YouTube, quando ele começou lá atrás, né? Porra, né, assim, ganhou o mundo inteiro com as brincadeiras dele, né? Com o carisma dele, muito vascaíno. Só que eu, sinceramente, eu fiquei muito decepcionado, né? Depois que ele assinou o contrato ali com a Adidas, né? Que é a patrocinadora dele. Não sei se ele não prestou atenção no contrato, né? Se ele não sabia, ou se sabia desde o início, mas fato é que aí o camarada simplesmente botou a camisa do Flamengo para ir lá no programa lá do Domingão com o Hulk, né, galera? Aí isso não pegou bem. O cara vascaíno assumido, indo bem no Domingão com o Hulk, domingão de tarde, com a camisa do nosso maior rival, né? Então ele deu uma queimada legal com a torcida do Vasco aí, mas não me levem a mal, eu tô colocando esse vídeo, é mais mesmo pelo nosso garoto Gui aí que teve esse encontro com o Luva de Pedreiro, então acompanhe. Graças a Deus, pai. E aí? Quando vai tomar bolinha? Bora? Agora, pai. Como é que tá? Bem, Saúde, né? sim, Graças a Deus. E aí, gosta de futebol? eu gosto. Não, vamos jogar bola? Vamos. Bora. E aí? E o Vascão? Graças a Deus, né? Nosso Vasco subir na Série A. Graças a Deus, o melhor do mundo, tem que respeitar, né? Aham. Ei, Nosso Vasco vai jogar dia 17. vai, se Deus quiser. Vai assistir? Eu não sei se eu vou no estádio ou na minha casa. Bom, então se assistir, eu vou assistir, vai você. Tá bom? Você? Tá combinado? Ih, já imaginou? Vamos assistir nós dois. Tá combinado, tá? Tá
E aí, tudo bem? Bom, é isso aí, né? Agora que vocês já acompanharam, já viram, né? Ficou o registro aí. O nosso Vascão, né, galera? O nosso Sub-20 venceu pela Copinha São Paulo na tarde de hoje. Nosso Vasco enfrentou a equipe do São Paulo. A equipe do Flamengo de São Paulo, né, pela Copinha. A gente venceu pelo placar mínimo, né? O gol foi feito ali no segundo tempo, na segunda etapa. O empate estava dando a vaga para a equipe do Flamengo de São Paulo. O nosso Vascão conseguiu meter o gol aí, conseguiu se sagrar, conseguiu segurar até o final, sagrando aí essa classificação, né? Então, de parabéns os nossos atletas aí que passaram para a próxima fase da Copinha, tá, galera? E o nosso próximo adversário é o Vitória da Bahia. A partida será agora nesse sábado, tá, galera? Dia 13 de janeiro, muito conhecido também como depois de amanhã. Então, sabadão, 13 de janeiro, Vasco da Gama e Vitória da Bahia pela próxima fase da Copa do Brasil, tá, galera? Fica aí o registro, então acompanhe, né, o nosso cria da base que fez o gol da vitória do nosso Vascão, que eu já volto. Muito feliz, né? Era um jogo muito importante pra gente. Eu acho que esse foi o gol mais importante da minha carreira, né? Se trata de um título que o Vasco busca há muito tempo. E o gol da classificação, agora a gente vai buscar o título, jogo a jogo. É isso aí, gente. Então é isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu fico por aqui e tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!